Bom, pessoal, boa noite, né? A gente vai dar continuidade aqui à aula de sistema digestório, onde a gente parou, aqui a gente parou na parte de glândulas salivares, tá? Então, a gente vai dividir em dois vídeos, tá? Esse primeiro vídeo mais curto, a gente vai terminar aquela parte de glândulas salivares, depois eu faço um vídeo onde vamos abordar desde a faringe até o ânus, né? Finalizando o trato digestório, né? O sistema digestório, para vocês estudarem aí depois, tá? Então, vamos lá. A gente sabe, pessoal, que as glândulas salivares, tá, elas são divididas em glândulas salivares menores e as glândulas salivares maiores, né? No caso, as principais glândulas salivares maiores são a glândula parótida, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais, tá? Então, essas glândulas, tanto as salivares menores quanto as maiores, serão responsáveis pela produção da nossa saliva, que a gente sabe que ela tem várias funções, né, a saliva, né, desde o processo de umidificação do alimento até a produção de enzimas digestivas, por exemplo, a amilase salivar. Também participa de uma solução tampão, né, importante para a prevenção de cáries, entre outras funções importantes da saliva, tá? Então, pessoal, quais são os tipos de secreção salivares, tá? Vocês viram isso aqui na fisiologia e vamos também revisar um pouco a anatomia. Tá? A nossa saliva ela tem basicamente dois tipos de secreção, uma secreção mucosa e uma secreção serosa. Tá? Lembrando que tem algumas glândulas que vão produzir os dois tipos de secreção, tanto mucosa quanto serosa, que a gente vai explicar para vocês. Então, quando a gente afirma que uma secreção é do tipo mucosa, pessoal, é porque nessa saliva vai ter uma grande quantidade de uma glicoproteína chamada de mucina. Tá? Que essa glicoproteína vai fazer com que haja uma secreção de uma saliva mais viscosa, tá, pessoal? Então, existe uma diferença entre uma saliva viscosa e uma saliva mais fluida, certo? O tipo de secreção serosa, a gente vai ver que está muito mais relacionado com as glândulas salivares maiores, elas vão apresentar uma característica de ser uma saliva mais fluida, ok? E aí a gente vai explicar cada um dessas secreções salivares no transcorrer dessa aula. Então vamos lá. Glândula salivar menor, pessoal. Essas glândulas salivares menores, né, estão localizadas tanto na língua como na mucosa jugal, né, aquela bochecha, aquela epitélio da bochecha interno. Pode estar localizado nos lábios ou no palato, tá? Principalmente no palato duro. Então, que glândulas são essas? Né? Elas são caracterizadas por pequenas glândulas, certo? E elas vão produzir uma secreção rica em mucoproteínas, certo? Então, a característica da secreção salivar das glândulas salivares menores, ela tem uma produção muito acentuada de mucina. Então, a característica dela é de ser uma secreção do tipo mucosa, certo? Secreção do tipo mucosa, ou seja, uma saliva mais viscosa. Aqui no lado eu estou mostrando uma imagem para vocês de uma lesão de glândula salivar, uma das lesões mais comuns que vocês vão ver durante o curso de vocês, que é chamada de mucocele. Quando há uma obstrução no ducto dessas glândulas salivares menores, pode haver um aumento dessa glândula, onde vocês estão percebendo que esse aumento ele é rico, né? Ele está cheio, está repleto de saliva. Tá? Então, é uma lesão muitas vezes associada com trauma, né? Pequenos traumas no lábio inferior, que pode ocasionar essas lesões benignas. Tá? Então, é muito comum, acho que a lesão mais comum aí das glândulas salivares. Ok? Com relação às glândulas salivares maiores, vamos falar primeiramente da parótida. Então, já anotem aí, ó, a secreção salivar da parótida, né, ela é responsável por secretar uma
uma saliva do tipo serosa, ou seja, mais fluida, certo? Ela é a maior de todas as glândulas salivares, certo? Ela vai estar localizada na pele, entre a pele e o masseter, é a localização mais precisa dela, tá? E o ducto dessa glândula, né, o ducto da glândula parótida, ela vai transfixar um músculo chamado de bucinador. Vocês vão ver no segundo semestre que é um músculo da mímica facial. E quando ele transfixa esse músculo bucinador, ele vai desembocar lá na mucosa jugal, na altura dos molares superiores, certo? Na vestibular dos molares superiores. E aí, o nome desse ducto é chamado de ducto de Stenon, certo? Ducto de Stenon ou ducto de Stensen, certo? São os dois ductos das glândulas. São os dois nomes que você pode nominar esse ducto, tá? Tanto ducto de Stenon como ducto de Stensen, certo? A irrigação dessa glândula é oriunda de quem? Da artéria carótida externa. E o nervo responsável, né, o pacraniano, responsável pela função secretomotora dessa glândula é o nervo glossofaríngeo. Pessoal, muitas vezes confunde um pouco, tá? Até pela localização dessa glândula, como vocês recordam um pouco da anatomia do pacraniano, por exemplo, o sétimo pacraniano, ele também vai estar localizado nessa região. Tá? Então, muitas vezes, os alunos colocam em prova, por exemplo, que a glândula parótida, né, a sua função secreto-motora, é devido, né, quem é responsável pela sua função secreto-motora seja um nervo facial, mas não é, tá? O nervo responsável pela função secreto-motora dessa glândula parótida é o nervo glossofaríngeo, tá ok, pessoal? Então, ó, quando vocês estiverem fazendo avaliação clínica, né, avaliação física um no outro, o professor João Paulo também deve ter falado para vocês um pouquinho da anatomia, né, da cavidade oral, na aula de quinta-feira, vocês vão perceber esse aumento de volume localizado na mucosa jugal, próximo aos molares superiores, certo? Esse aumento de volume geralmente é o que? Onde vai desembocar o ducto de Stenon. Então, quando você faz um ordenho, uma massagem nessa paciente na região da glândula parótida, você pode estimular a secreção de saliva por esse ducto, tá? Uma saliva do tipo principalmente serosa. Então, na prova, se falar que é uma salivação exclusivamente serosa, você pode afirmar que é verdadeiro, tá? Então, na glândula parótida, tem algumas lesões associadas com ela. Por exemplo, aquelas lesões virais do tipo cachumbo, né, a famosa papeira, pode ocasionar inflamações nesse ducto, né, inflamações nessa glândula, na verdade. Muitas vezes pode ter uma obstrução daquele ducto, o paciente pode ter uma cialodenite, né, que é uma inflamação da glândula. Tá? Outros casos, por exemplo, um caso bem comum, o caso de adenoma pleomórfico, né, que é uma lesão benigna de glândula salivar menor e também maior. Então, esse tumor pode estar localizado tanto empalado, por exemplo, como na glândula parótida, certo? É uma lesão também de glândula salivar, de crescimento lento, mas se você não tratar, pode atingir o que? Dimensões grosseiras, tá? Muitas vezes o paciente tem que fazer uma cirurgia para remoção desse tumor. Glândula submandibular, meus amigos. Onde é que ela está localizada, a glândula submandibular? Lembrando que ela é bilateral, tá? Tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A glândula submandibular, ela está localizada, pessoal, na parte interna, na face medial da mandíbula, na face interna da mandíbula. Mais precisamente, alojada na fóvea submandibular. Muitas vezes, numa radiografia panorâmica, você pode observar uma área radiolúcida, certo? Que é justamente essa fóvea submandibular. Ao mais desavisado, os mais desavisados vão pensar que é alguma lesão, que é algum tumor lá na radiografia panorâmica. Mas não, é apenas a impressão da glândula submandibular alojada nessa fóvea,
chamada de fóvea submandibular, mais precisamente nessa região, tá? O tipo de secreção da glândula submandibular é predominantemente serosa. Quando eu falo que é predominantemente serosa, não significa dizer que ela é exclusivamente serosa. Então, na prova, pode ter tanto isso, é uma secreção predominantemente serosa, como pode vir afirmando que a glândula submandibular ela vai ter um tipo de secreção chamada seromucosa. Beleza? Vocês vão perceber que quanto menor o tamanho da glândula, ela vai deixando de liberar uma secreção mais fluida para uma secreção mais viscosa, ou seja, ela vai deixando de ser uma secreção exclusivamente serosa até se transformar numa lesão, numa secreção exclusivamente mucosa. Então, qual é o ducto relacionado com essa glândula? Então, a glândula submandibular, pessoal, ela vai estar localizada inferiormente, aqui na parte interna da mandíbula, e o ducto dela é um ducto tortuoso, ele é extenso e tortuoso, tá? E a glândula, esse ducto vai desembocar lá nas carúnculas sublinguais, que vocês viram na aula passada. Aquela estrutura localizada próxima à base da língua, né, próximo ao freio lingual, onde ele vai emitir os dois ductos, né, tanto da glândula submandibular direita como da glândula submandibular esquerda. Certo? Então, o ducto de Vartan, né, ou de Wharton, ele vai estar localizado onde? Nas carúnculas sublinguais, pessoal. Então, isso aqui também, muitas vezes, o pessoal erra na prova, né, achando que nas carúnculas sublinguais vão estar encontrados os ductos sublinguais. Não é verdade, tá? Nas carúnculas sublinguais vão estar localizados os ductos de Wharton, que é o ducto da glândula submandibular. Essa glândula ela vai ser irrigada pela artéria facial, certo? E o nervo, sim, responsável pela sua função secretomotora, responsável pela função secretomotora dessa glândula parótida, glândula submandibular, é o nervo facial. Ok? Então, aqui, por exemplo, mostrando para vocês também um quadro chamado de cialolito, onde lito quer dizer pedra, né, e cialo, saliva. Muitas vezes é um acúmulo de cálculo salivar no ducto dessa glândula. Tá? Esse cialolito é muito mais comum na glândula submandibular, porque, justamente por isso, pela anatomia dela, se você olhar, perceber, ela vai estar localizada inferiormente, o ducto dela é mais tortuoso, né, tem mais curvas, ele não segue uma linha retilínea, até chegar na carúncula sublingual. Então, ele muitas vezes vai contra a gravidade. Então, dentre todas as glândulas salivares, é mais comum haver um cialolito relacionado ao ducto da glândula submandibular. Tranquilo? Então, aqui é uma cirurgia também relativamente tranquila, onde você, ao fazer incisão na região de soalho de boca, você já vai expor esse cialolito, né, esse cálculo salivar, e realiza a exeres, não, desse cialolito, tá? Uma cirurgia que dá para fazer com anestesia local tranquilamente, tá? Não convém aqui explicar como é que faz o procedimento cirúrgico no momento. E a outra glândula sublingual, para a gente finalizar essa aula de glândulas, é justamente a glândula sublingual, pessoal. Essa glândula sublingual, o ducto dela, anotem aí, ó, pode ser chamado de Rivinus ou Bartholin, certo? Ou Rivinus ou Bartholin, que é também conhecido os ductos dessa glândula. Onde é que ela vai estar localizada? Isso aqui cai muito em prova prática também, certo? Ela é mais superior e mais anterior do que a glândula submandibular. Então, ela está localizada próximo à base da língua, já nessa região. A secreção dela é predominantemente o quê? Mucosa. Percebam, quando era na parótida, era mais serosa, né? Exclusivamente serosa. Quando a gente estudou a glândula submandibular, o tipo de secreção era uma secreção seromucosa, né? Ou seja, predominantemente serosa. Quando chega na glândula menor ainda, né? A glândula salivar,
maior do tipo sublingual, ela vai ter uma secreção predominantemente mucosa, ou seja, é uma secreção do tipo mucocerosa. Beleza? Como eu falei para vocês, né, os ductos podem ser tanto ducto de Rivinus ou Bartolin. Né, são os dois anatomistas que descobriram esses ductos há um tempo atrás, certo? A irrigação dela é pela artéria lingual, né, e a submentual, e a inervação, ou seja, aquela responsável pela sua função secretomotora, o nervo responsável pela função secretomotora também é o nervo facial. Então, revisando um pouco, né, a glândula submandibular e a glândula sublingual, elas vão ser inervadas pelo nervo facial. Já a glândula parótida, ela vai ter a sua função secretomotora, né? O nervo responsável pela sua função secretomotora é o nervo glossofaríngeo. Tranquilo, jovens? Então, encerramos um pouquinho a aula de hoje de glândulas, tá? Uma aula curta, para a gente terminar aquela primeira parte do sistema digestório, onde falamos de cavidade oral e glândulas salivares, ok?